E aí pessoal, tudo certinho? Tudo joinha? Espero que sim. Eu sou Sérgio Cassiola e estou aqui hoje para mais uma videoaula sobre amplificadores operacionais. Desta vez estaremos falando um pouco sobre ganho negativo, sobre os circuitos atenuadores. Ok? É isso aí. Então vamos lá, venham comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Vamos continuar falando sobre amplificadores operacionais e hoje falaremos um pouquinho mais sobre ganho, ok? Então, o que é mesmo ganho? Só para relembrar, ganho é aquele fator do circuito operacional que multiplica o valor do sinal na entrada, tá? Com isso gerando o sinal de saída. E existem três condições possíveis para esse ganho. A condição 1 seria quando a V é maior que 1, ou seja, ele está amplificando o sinal, porque ele vai pegar o valor da entrada, multiplicar e gerar a saída. Então imagine qualquer número multiplicado por qualquer valor acima de 1, ele está aumentando esse número, ele será incrementado, então ele será amplificado. Então trata-se de utilização para circuitos amplificados ou amplificadores. Ok? Temos também a condição em que o AV é exatamente igual a 1. Quando ele é igual a 1, ele não alterou a amplitude do sinal. A amplitude encontrada na entrada é a mesma encontrada na saída. Esses são circuitos utilizados como buffer, mas nós vamos falar sobre esse tipo de circuito mais para frente. Por enquanto só registre tipo buffer quando o ganho é igual a 1. E o tipo de ganho de 0 a 1, ou seja, entre 0 e 1. Qualquer número multiplicado por um valor decimal, entre 0 e 1, é, na realidade, uma divisão, como mostra a matemática, tá certo? Se eu multiplicar qualquer número por 0,5, eu estou dividindo por 2. É o mesmo que multiplicar por meio. Muito bem, esses circuitos, como estamos falando em divisão, estamos diminuindo, estamos atenuando esse sinal. Então, o valor que encontramos na entrada é maior que o valor que irá sair nesse circuito. Ok? Como um primeiro exemplo, vamos mostrar este aqui. Eu tenho na entrada 2 volts, o meu ganho é 0,5, veja, está entre 0 e 1, então ele é um circuito atenuador. E quanto eu terei na minha saída desse circuito operacional? Fácil, né? Vamos usar a fórmula já conhecida, a saída VO é igual à entrada vezes a V, tá certo? Então a minha saída é 2 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Então o meu VO é igual a 1 volt, ok? Então veja, eu tinha uma amplitude grande, vamos pensar um sinal alternado, eu tinha um sinal com uma amplitude de 2 volts, e a minha saída eu tenho uma amplitude apenas de 1 volt, a metade do valor da amplitude encontrada na entrada. Ok? Isso é um circuito atenuador. Vamos mostrar um circuito 2, que seria um ganho negativo. À primeira vista pode parecer estranho, né? Como eu vou ter um ganho negativo? Isso é muito utilizado em circuitos atenuadores. Por exemplo, um circuito com ganho negativo de menos 10. Eu tenho a minha entrada com 2 volts, um ganho de menos 10. Quanto terei em minha saída? Mais uma vez, a boa e velha fórmula, VO igual a VI vezes AV. Então eu terei 2 volts vezes menos 10. Eu tenho menos 20 volts.
Então veja, o que aconteceu com o sinal? Ele aumentou a amplitude em 10 vezes, tá? No entanto, ele era positivo, ele virou negativo. Ele inverteu o sinal. Essa é a característica do ganho negativo, ok? Ele entrou, vamos vendo isso num gráfico, tá? Nós tínhamos uma entrada com 2 volts e temos uma saída de 20 volts negativo, ok? Muito bem. Então vamos para um outro exemplo, ainda falando de ganho negativo, quando nós temos uma alimentação negativa. Então eu entrei com um sinal, entrei com uma tensão de menos 2 volts, naquele mesmo circuito acima, onde o ganho era menos 10. O que eu vou ter na minha saída? Fácil também, né, de entender. Muito fácil. A fórmula é a mesma, VO é igual a VI vezes AV, e o meu VO vai ser menos 2 volts multiplicado por menos 10, que é a tensão de entrada. Então, 2 vezes 10, 20, menos vezes menos dá mais. Eu terei 20 volts na saída. Percebam, o sinal entrou negativo, com um ganho negativo ele vira positivo, ele inverte o sinal. Olhando mais uma vez num gráfico cartesiano aqui, nós vamos ver que a minha entrada era negativa em 2 volts e a minha saída é positiva com um ganho de vezes 10, então fiquei com 20 volts positivo. Ok? Muito fácil até aí. Mas imagine que esteja sendo muito fácil para vocês. Vamos pensar agora em alternado, tá? Vamos pensar num sinal alternado. Imagine que eu entre neste mesmo amplificador operacional que tem um ganho de menos 10 com um sinal alternado de 5 volts, ok? Então a tensão de pico é 5 volts. Quanto eu vou ter na minha saída? Vamos colocar aqui a tensão, a fórmula é a mesma. Vamos pensar primeiro neste semiciclo positivo. Então no semiciclo positivo eu vou ter 5 volts positivo que multiplica menos 10, que é o ganho. Eu vou ter 5 vezes 10, 50, menos vezes mais, menos. Eu vou ter 50 volts negativo. Agora, analisando o semiciclo negativo, eu vou ter menos 5, que multiplica menos 10. Eu vou ter 50 positivo, né? Menos com menos mais, 5 vezes 10, 50. 50 volts positivo, ok? Vamos ver o gráfico disso, como ficaria. Então, notem, o menos VPP de 5 volts, que é o meu primeiro caso, está aqui, e o mais, que é o segundo caso aqui. Veja que ele inverteu a minha onda. O primeiro semiciclo era positivo, o meu primeiro na saída é negativo. Como eu disse, quando nós temos um ganho negativo, a característica desse circuito é que ele inverte o sinal de entrada, tá certo? Então, 5 volts eu tenho menos 5 aqui, e tenho mais 5 onde eu tinha menos 5. Muito fácil também, não é? Então vamos ver como ficaria este mesmo circuito com um sinal de entrada negativo e também alternado, ok? Vamos lá. O circuito é semelhante ao de cima, só que eu entrei com menos 5 volts, tá? Então vamos imaginar o primeiro semiciclo, veja, é o mesmo circuito. O meu AV, o meu ganho é menos 10 e eu vou entrar com sinal de menos 5 aqui. Vamos analisar primeiro o primeiro semiciclo negativo. Então, nós temos menos 5 vezes menos 10. Menos com menos mais, 5 vezes 10, 50 volts. E no segundo semiciclo, que é o semiciclo positivo, nós temos 5 vezes menos 10, que será igual a menos 50. Ok? Mostrando isso no gráfico, nós vamos ter esta configuração, esta figura. Onde eu tinha negativo, eu passo a ter positivo. Onde eu tinha positivo, eu passo a ter negativo. E a amplitude sai de 5 volts de pico para 50 volts de pico, porque ele foi multiplicado por 10. Então vejam, mais uma vez lembrando, o ganho negativo, ele inverte o sinal na saída. Ok? Então é isso que eu queria mostrar. Mostramos exemplos em corrente contínua, em tensão contínua, e também num sinal alternado. Ok? Então é isso que eu tinha para esta aula. Espero que vocês tenham gostado e vamos voltar ao computador. Venham comigo!
Então, com isso, encerramos mais essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, quem gostou, clica ali no joinha e comentem com seus amigos. Me ajudem a trazer mais assinantes para o canal, ok? Então, eu espero vocês na nossa próxima videoaula, ok? Até mais. Tchau, tchau.